Bom estar aqui, hein? Já faz um bom tempo que eu não venho aqui nesse púlpito, mas é sempre bom, né? Compartilhar aqui a palavra, sempre bom estar no meio dos irmãos, sempre bom a gente poder dividir aí, né? Vida, trocar ideias, isso é bênção, né? Viver essas coisas. E como o Fred falou, né? A gente tem aí queimado no nosso coração já há alguns anos, né, esse trabalho nas ruas, principalmente no carnaval. Tem às vezes que a gente foi, acho que uns 3 anos aí, a gente foi consecutivos, e foi assim impressionante, né, de ver como que é importante a nossa presença nas ruas, sabe, gente? Realmente é um ambiente hostil ao evangelho, é um ambiente totalmente fora, sim, sabe? Eu não te aconselho a estar no lugar daquele, a não ser que seja para compartilhar do amor de Cristo. Então, né, a gente estava num ambiente hostil, mas a gente viu o evangelho prevalecendo, sabe, naquele ambiente. Pessoas ouvindo da palavra, pessoas vindo a Cristo, né? Nós temos a Maju aí, que é um fruto maravilhosa, menina, inclusive, quarta retrasada, lá na Praça 7, eu a vi distribuindo marmita para o pessoal na rua. Foi lá no culto onde a gente estava, quarta-feira, 7 horas. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Era a Maju, né? Marmitinha, entregando, foi lá no cão e tal, abraços e tal. Isso é vida, imagina, aquela menina foi alcançada naquele lugar, sabe? E como eu costumo falar com a galera, quando a gente vai nesses ambientes, tem gente que, não sei quantos aqui conhecem de pesca, né, mano? Talvez não seja muito a sua praia. Eu não curto pescar, mas a Maria curte. Eu já fiquei ali algumas horas com varinha. Cara, é pressão, eu não dou conta, sabe? Mas, então, lá onde eu morava, no interior, Rio São Francisco, maravilhoso, gigante, a galera pescava de rede. Jogava tarrafa, armava a rede de noite, de manhã ia lá puxar a rede, pegava aquele tanto de peixe. Quando você está num lugar desse, Praça 7, Guaicurus, Carnaval, você está pescando de vara. É aquela pesquinha ali, paciente, sabe? Você tem que jogar a isca certa naquele lugar ali, esperar que o peixe venha e fisgue ali aquela isca. É assim que acontece, é paciência, caladinho e tal, e aí o milagre acontece. Então, quando a gente está nesses espaços, nesses lugares, é isso que a gente faz. Praça 7, o que a gente faz na praça? Simplesmente a gente prepara um ambiente para que o evangelho seja anunciado àquelas pessoas ali. E ali é doideira. O cara é nóia, é bêbado, a gente brinca, né, que quando a gente chega lá para fazer o culto na praça, nossos diáconos, né, muitas vezes é o cara que está já na 4ª, 5ª corotinha daquela, entendeu? Então o cara chega cambaleando, ei, Lucão, beleza, vamos fazer o culto? Vamos. Então, peraí que eu vou chamar a galera. O cara sai na praça, varre, leva todo mundo lá para o espaço do culto e depois dorme. Ele deita no chão e dorme. Acabou o cara, entendeu, cara? Mas ele levou uma galera. E quando não, acorda no final do culto e diz amém. É o maior barato, é a maior doideira, né? Mas a gente tem também colhido alguns frutos ali da praça, assim, sabe? Assim, pessoas que estavam realmente, né, no inferno, não só no inferno lá, o inferno, sabe, de condenação, mas aquela vida infernal, aquela vida presa, sabe, no pecado. E você vê hoje a pessoa, sabe, em Jesus, constituindo família, sabe, restaurando sonhos. Isso é maravilhoso, isso é que o evangelho faz, é isso que o evangelho fez na minha e na sua vida, sabe? E é sobre isso que eu quero hoje, né, conversar aqui. E eu queria começar, cara, esse momento aqui fazendo algumas perguntas. E a primeira delas é: que horas são? Que horas são? Aqui está marcando 8h14 ali no relógio. Eu costumo ser obediente, tá? Mas se caso hoje acontecer alguma coisa assim, a gente extrapolar um pouquinho, você tenha paciência. Mas que horas são? Essa pergunta, eu ouvi ela, na verdade,
E ela me fez pensar em muitas coisas, que é uma pergunta simples, mas de uma profundidade, quando você entende o contexto, sabe, no qual nós estamos vivendo, quando a gente entende o mundo no qual nós estamos habitando, quando você entende, sabe, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, nós precisamos entender qual que é o horário, qual que é o tempo, o que está acontecendo nesse mundo. E eu não estou te falando apenas do noticiário, das tragédias, não. Qual que é o horário de Deus? Porque quem guia a nossa vida, a nossa história é Ele. Não são as circunstâncias, simplesmente, mas é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa história, da nossa vida. Então, meu irmão, que horas são? Qual que é a hora que nós estamos vivendo? Qual que é o tempo que nós estamos vivendo como igreja? Qual que é o momento que a igreja brasileira está vivendo? O que está acontecendo entre o povo de Deus? O que o Senhor quer de nós? Qual que é o posicionamento que nós precisamos estar tomando nesses dias? Qual que é o tempo da sua vida, a sua história? Cara, já parou para pensar? Tem hora que eu fico fritando umas coisas. Tipo assim, por que que eu nasci justamente em 1978? Por quê? Por que eu nasci em Brasília? Por que não, né, uns anos 2000? Por que não nasci há, sei lá, 10 anos atrás? Por que não em Belo Horizonte? Por que não nos Estados Unidos? Por que não em qualquer outro lugar do mundo? Mas por que aprove o Senhor, sabe, me fazer nascer nesse ano, me fazer nascer na cidade que eu nasci, na família que eu fui criado, que eu nasci? Qual que é a vontade de Deus com isso? Isso tem que mexer comigo e com você, cara. Sabe? Por quê? Porque tem um plano aí. Tem alguma coisa aí que Deus quer. Você não foi um fruto do acaso, você não nasceu do nada, você não aconteceu, não, meu. Você foi planejado, meu irmão. Deus quis que você nascesse. Deus te desejou. A Bíblia diz que, ainda que o seu pai ou a sua mãe te rejeite, meu irmão, Ele não te rejeitará, Ele te conhece, Ele te tem. Então, o Senhor é o Senhor da nossa história. Então, existe um motivo e um propósito que o Senhor tem, sabe, com a nossa vida, com a nossa existência. E por que você, né, está aqui hoje? Você podia estar em qualquer lugar, mas está aqui. Você está aqui hoje, você já é um crente, eu acho. Né? Você já é alguém que nasceu de novo, eu acho. Você é alguém que o Espírito Santo habita, eu acho. Você é alguém que tem a palavra aqui de Deus na sua mão. Uns a vida inteira, outros talvez a metade da vida. Mas você já tem isso aí em você, você já tem isso aqui escrito aí no seu coração. Por quê? Pô, que horas são, minha gente? Por que essas coisas todas aconteceram com a gente? Por que nós estamos aqui? E por que nós estamos vivendo nesse tempo, nesse século? Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem uma agenda. Deus, ele tem a sua vontade que reina e que prevalece sobre qualquer circunstância, sobre qualquer história. Ele tem. Agora, outra pergunta que eu queria fazer é: quem é você? Quem é você? E eu não quero que você venha com resposta pronta aqui, falando, sou filho de Deus, né? Sou filho de Deus, né? Isso é o que a gente aprende nas escolas bíblicas, né? Nos discipulados. E está certo, não está errado. Mas eu te pergunto, quem é você? Quais são os seus valores? Sabe? Quem é o amor do seu coração? Quem está aí, sabe, escrevendo, né, os seus planos? Quem que está aí, sabe, comandando a sua vida, a sua história? Quem é você? Cara, eu já tenho uma estradinha na fé. Converti em 96,
já deu tempo, assim, sabe, dar um rolê na história da fé, na história de igreja, na história de pastoreio, porque desde quando eu me entendo por crente, eu não nasci normal, não, viu, na fé, cara. Conheci Jesus na Praça 7, comecei a pregar. Meu primeiro púlpito foi dentro de um ônibus, eu pregando dentro do busão, sabe? Não tinha noção, não. Ficava 40 minutos de busão, era 40 minutos pregando dentro do busão, cara. Os caras ficavam de cara, velho. Era doido. Entende? Estava doido de cocaína, na rua, na praça, bebendo e cheirando, bebendo e cheirando. Jesus entrou na minha história, e no outro dia eu não cheirei mais nada. Não fumei mais nada. Não teve cogumelo, não teve ácido, não teve nada. Porque, cara, aquele negócio foi do caramba. E eu posso te falar uma coisa, irmão. Já dei umas esfriadas, já fiquei meio assim, tive crise de fé. Mas sabe aquele negócio meio mais ou menos? Sabe o que eu vejo? Cara, aqui dentro do meu sangue, aqui dentro das minhas veias, tem um sangue que está correndo aqui. Sabe, um coração que está o tempo inteiro batendo. Sabe assim, e aí, Deus? E aí, qual é, Deus? Qual que é a história agora? Qual que é o momento agora? O que nós vamos fazer junto, Pai? Qual que é a tua vontade? Qual que é o teu plano? Sabe, aquela anteninha. Eu quero dizer para você, irmão, que às vezes você está num momento de crise de fé, às vezes você está num momento de frieza espiritual, às vezes você está num momento de, assim, meio pedra, meio barro. Mas eu quero te falar um negócio, cara. Talvez o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos desafiar novamente a nós renovar a nossa fé. A gente viver esse trem aqui de verdade. Porque isso aqui não tem a ver com isso aqui. Tem a ver com isso aqui. Bíblia, palavra de Deus, não tem a ver simplesmente com conhecimento. Tem a ver com vísceras. Tem a ver com paixão. Tem a ver com mudança de amor. Tem a ver, meu irmão, com, você estar o tempo inteiro, buscando e tentando entender, qual é a vontade, uma relação com o Senhor, a intimidade com o Senhor. Isso muda tudo na nossa vida e na nossa caminhada. E aqui eu não estou querendo dizer para você largar seu trabalho, seu emprego, sua faculdade e começar a ir para a rua, não. Não estou querendo dizer para você abandonar as coisas que você está sonhando aí, seu casamento, seu namoro, seu noivado, para você ir para a missão, ir para algum país desse aí, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para mim e para você que tudo que a gente fizer, tudo que a gente trabalhar, caminhar, a gente precisa ter esse essencial na nossa vida, na nossa história, essa essencial da presença de Jesus, do Espírito Santo, nos guiando, a gente cantou aqui, do nosso amado, nós cantamos, ele é melhor do que milhares de milhares. Poxa, mas por que ele é melhor do que os milhares? Você sabe responder isso? Você sabe dizer por que Jesus é o melhor? Por que ele é o mais desejável? Cara, isso, meu irmão, nós precisamos responder isso, não é só com teologia. Nós temos que responder isso com convicção de fé. Falar que, cara, ele é o melhor. Sabe por quê, meu irmão? Não sei, velho. Mas ele é o melhor. Porque eu estava destruído, cara. Mas eu ainda estou meio detonado, mas tem uma coisa dentro de mim que mudou. Algo aconteceu dentro de mim que, me transformou. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho, esperança. Essas razões da nossa fé, nós precisamos saber dizer elas. A gente precisa saber expressar isso,
porque isso ninguém tira de você. Isso aí, ninguém tira de nós. A gente estava em São Tomé alguns anos atrás, e lá em São Tomé é uma cidade mística. Lá o povo vai para a pirâmide, aplaudir o sol, fumar bagulho. A galera vai ter uma vivência lá na comunidade Harmonia, que tem vários tipos de cromoterapia, de não sei o quê, de incenso, de folha, de tudo quanto há. Lá tem a Wicca, que é a escola de bruxa. São Tomé é uma cidade mística e para doido. Daime, Umbandaime, tem de tudo. E então, a gente sempre estava indo em São Tomé fazer o trabalho evangelístico, levar a palavra e tal, e nós tínhamos uma casa lá, nós temos uma casa lá ainda, e nessa época a nossa casa estava com uma banda do telhado, estava detonada, Ricardo. Aí a gente precisava, e pedreiro era nós mesmo. Eu nunca fiz curso de nada, cara. Mas, seguinte, precisava fazer alguma coisa, nós estávamos lá. Então, cara, estava lá o telhado precisando fazer, arrumei um jeito lá, fui, procurei amigo, como é que eu faço um telhado? O cara explicou tudo, desenhei, escrevi todos os detalhes, tirei foto, mandei para o cara, e lá vai eu com a Kombi, cheio de gente, lá para São Tomé para pregar o evangelho lá, e fazer o telhado. Então, a gente fazia o telhado na casa durante o dia, e à noite a gente fazia culto, fazia uma fogueira, aí levei uma menina boa de fazer comida, e aí nós fazíamos o almoço, o jantar, e nós somos bom carnívoro, comia carne todo dia. E aí tinha uns místicos lá que não comia carne, né? Mas na hora que à noite, principalmente, os caras, eu via umas mãozinhas meio diferentes lá, puxando, beliscando a carne. Né? Então os caras estavam meio desviando lá do propósito de não comer carne. Estava caindo na carne. Rapaz, aí a gente fazia os cultos à noite, era muito legal. Foi mais ou menos uma semana de trabalho. No dia de ir embora, eu sempre deixei uma vaga na Kombi, para se alguém quisesse vir para onde a gente morava, a pessoa vinha com a gente. E tal. Aí falei com o pessoal, olha, galera, cheio de gente lá, cheio de místico, cheio de tudo quanto há. Falei, gente, seguinte, nós estamos indo embora, despedindo todo mundo aqui, Deus abençoe, a casa está pronta, o telhado ficou ótimo, né? Acho que está lá até hoje, espero. Né? A gente mudou de casa, acho que não recebi notícia que caiu, não. Mas falei com o pessoal, ninguém se prontificou a ir com a gente. Fomos embora. Passa 15 dias, chega uma menina lá, uma chilena. Essa chilena chega na comunidade, falou comigo assim, vim de São Tomé. Aí eu falei, eu lembro de você lá. Você estava lá todos os dias, à noite, no culto. E ela falou assim, eu estava. E no dia que você falou, se tivesse alguém que quisesse vir com você para a comunidade, eu, no meu coração, falei sim. Mas eu não tive força para entrar na Kombi e voltar e ir para a comunidade. Então, eu fiquei, me arrependi de ter ficado e peguei carona, fiz tudo aqui para me chegar aqui onde vocês estão. E aqui estou eu me chamo Trinidad, sou do Chile. Eu estava em São Tomé das Letras para iniciar um processo de vivência de luz. Lá tem uma seita que as pessoas vão para viver de luz. Elas vão deixando de comer, é um negócio de doido. E vão viver de luz. Tem esse negócio lá. Se alguém quiser um cartão aí, depois. Tá? Pois é, lá eles vivem de luz, aqui não vive da luz, né? Enfim, Trinidad foi falando para mim o testemunho dela. Ela falou, Lucão, todas as noites que vocês estavam ali fazendo aquela fogueira, aquele culto, a palavra e a adoração, o louvor que vocês tocavam, ministravam lá, resgatava minha memória de infância, quando a minha mãe me levava para a igreja, para os cultos. Ela criança, a mãe levava ela na escola bíblica, escola dominical, os cultos de adoração, e aquele negócio estava dentro dela. Estava lá. Foi uma questão de tempo. Ela se desviou, se afastou, teve uma decepção, perseguição lá no Chile, catolicismo muito forte. Ela não tinha amigos, então ficou sozinha e, por fim, ela sumiu, pegou a estrada, foi viajar ao Brasil. Hoje, Trinidad
está no Chile, casada, congregando numa comunidade de fé, porque aquilo que estava dentro dela não era apenas isso aqui, estava dentro dela. Ela amava Jesus. Foi uma questão de tempo. E a gente estava lá na hora certa, no lugar certo, cumprindo o tempo certo. Essas são as conexões do reino de Deus. Aqui em Marcos, capítulo 1, do verso 14 em diante, vou fazer a leitura, e a gente vai trocando ideia, vai conversando aqui. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Bom, para mim, Jesus inicia aqui em Marcos, né, o seu ministério, logo após ter sido batizado, sido tentado, ele sai e vai, né, para a região da Galiléia, pregar o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Qual que é a hora que nós estamos vivendo? Que horas são? Porque o tempo está cumprido. Jesus veio. Isso precisa ressignificar a nossa agenda, a nossa história. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, não no sentido de um dia ou dois, mas de um espaço. De uma questão não de tempo, mas uma questão de espaço. O reino de Deus está próximo de nós. O reino de Deus está dentro de você, mas talvez ele não está dentro de um pecador, de uma pessoa não cristã, não crente, alguém que ainda não conhece Jesus, no ambiente, na Praça da Liberdade, onde o carnaval acontece. Mas o reino de Deus está dentro de mim e de você. Ele pode chegar lá. Pode chegar lá. O reino de Deus está próximo. Quem é você? Que horas são e quem somos nós? O que você está fazendo com o seu tempo? E eu quero te já falar uma coisa aqui, irmão. Eu não estou aqui para falar de lista de prioridade. Deus está em primeiro lugar, família em segundo, trabalho em terceiro, sei lá o quê. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não está na nossa lista de prioridade. Deus é quem faz a nossa lista. Ele não é um item da nossa lista. Ele não é alguém que a gente vai falar assim: Deus, eu vou te colocar em primeiro, tá bom? Pra você parar de ficar travando as minhas coisas. Vou te colocar em primeiro lugar para aquela porta fechada abrir. Deus não é um item, meu irmão, na sua lista de prioridades. É Ele quem faz o negócio acontecer. É Ele quem faz a nossa agenda. Então, que horas são? Quem que está fazendo a sua agenda? Qual vida que você está vivendo? O reino de Deus está próximo. Quem é você? Quais são os seus valores? Quais são as suas, intenções? O porquê que você faz o que você faz? Esse dia eu conversei com um médico, o cara cheio de culpa. Lucão, eu queria estar igual você na rua. Eu falei: não, filho, fica aqui mesmo. Fica aqui no consultório. Porque na rua já tem doido demais. Fica aqui. Nós estamos precisando de você aqui dentro, você ser um bom médico, você cuidar bem dos pacientes, você anunciar Jesus aqui. E outra coisa, você está nesse hospital aqui, cara, seja um homem de valor. Seja homem, cara. Honra essa barba sua. Não se entregue, não amoleça, não demole. Seja firme, que o Senhor é contigo. Quais são as nossas prioridades? E Jesus continua, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E é interessante que ele continua caminhando aqui e encontra aqueles camaradas ali, Pedro, André, seu irmão, João, Tiago. Os caras estavam pescando.
E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus nos chama do trabalho para o trabalho. Deus não tem negócio com vagabundo. Deus não tem negócio com nego à toa. Perdão pelo nego. Né? Porque hoje, né, o pessoal pega aí, daqui a pouco eu tomo uma pregada. Jesus não tem negócio com gente à toa. Os caras estavam pescando, estavam trabalhando, lançando suas redes ao mar. Homens duros, homens do trabalho. E Jesus não foi ao templo de Jerusalém buscar obreiros, ele foi no campo. Foi lá. Foi lá, meu irmão, no sol. Foi lá na madeira. Foi lá no arado, meu irmão, buscar a gente para trabalhar. Esses aqui foram os primeiros discípulos que ele chamou. Foi esses camaradas aqui. Agora é interessante que eles estavam nas suas ocupações normais, fazendo o seu trabalho, sabe? Vivendo a vida, normal. Mas Jesus, de repente, chega na história deles e muda tudo. E isso aqui é precioso, sabe por quê, irmão? A gente não tem controle desse negócio. Negócio de novo nascimento não está na nossa mão, não está no nosso controle. Não é eu, não é você, não é ninguém que abre o coração das pessoas e fala assim, agora é a hora, acorda, desperta. O máximo que a gente pode fazer é pregar, é anunciar o evangelho, é a varinha pescando lá. A hora que aquele coração vai abrir, a hora que aquele coração vai quebrantar, é com Deus, é com o Espírito Santo. Por isso, meu irmão, não fica com expectativas, sabe, de que você vai ser a estrela, sabe, que vai fazer acontecer, porque não é. Quem faz acontecer é o Espírito de Deus. Sabe? Não tem que ser o jumento, o jegue, o burro, que vai carregar, sabe, o Senhor por aí, por onde a gente for. Quem faz é Ele. Eu vou te falar um negócio, eu tenho visto isso acontecer por aí. E aqui aconteceu com esses discípulos aqui. Estavam lá, lançando suas redes, pescando. Jesus os chama. E eles prontamente vai e segue Jesus. Sabe uma coisa interessante aqui, irmão? Jesus não chama ninguém pronto. Jesus gosta de ter trabalho. Ele não chama ninguém pronto. Ele não pegou os caras aqui polido, os caras já prontos, com teologia, com um caráter pronto, aprovado. Não. Jesus chamou eles exatamente como eles estavam ali na sua lida e chama eles para uma tarefa. E aqui, a partir daqui, sabe, algumas coisas começam a acontecer na vida desses homens que Jesus chama. Jesus chama eles para caminhar com ele. Jesus chama eles para uma estrada. Vamos andar comigo, segue-me. Vem e me segue. Sabe? Então, Pedro, do jeito que Pedro era, Simão, na verdade, João, do jeito que João era, Tiago, do jeito que Tiago era, Lucas, do jeito que Lucas era, Paulinho, sabe? Eu, você, nós estamos exatamente nesse momento, nós estamos numa jornada com Jesus. Nós estamos nessa caminhada. E não fique frustrado se você está aí lutando com tanto de coisa na sua mente, no seu coração, se você se sente mais pegador do que os outros. Sabe por quê? Porque você está na estrada. Você está no caminho. Então, continua a caminhar. Então, agora, amigo, deixa eu te falar um negócio. Se você não consegue correr, ande. Se você não consegue andar, se arrasta, mas não para, mano. Porque o prêmio não é para quem chegar primeiro, é para quem chegar. Então vai, caminha. Continua. Vai jornadeando com Jesus, vai caminhando com Ele. Porque a transformação e o milagre vai acontecer. E sabe o que a primeira coisa que acontece aqui é que, interessante que Pedro e André, e essa turma toda aqui, que isso aqui era eles tinham uma empresa aqui, um negócio de pesca. Pedro não é natural, né, daqui de Cafarnaum, da Galileia. Pedro, ele é de Betsaida. E Pedro sai da sua cidade e chega aqui nesse lugar
Por quê? Porque Pedro estava atrás de pescar. Ele estava querendo assim, expandir os seus negócios. Pedro estava querendo pescar mais. E a vida e a história de Pedro girava em torno do quê? Das suas necessidades. O centro de gravidade de Pedro eram as suas necessidades. E está errado isso? Não está errado. O homem precisava correr atrás, precisava prover sustento para a sua família, precisava expandir os seus negócios. Só que quando Jesus encontra ele, o centro de gravidade agora de Pedro não era mais as suas necessidades, mas agora era Jesus. Muda tudo. Muda tudo. Então Jesus nos chama para mudar as nossas prioridades e para mudar os nossos, o centro da nossa gravidade. Qual que era o seu grande sonho, o seu grande desejo? Qual que era a sua busca? Qual que era a sua vontade? Qual que era o seu anseio? Isso muda agora. Isso muda agora. E deixa eu te falar um negócio. Não adianta você ficar lutando aí com queda de braço com Deus, não. Você vai perder. Você vai cansar. Ah, não, eu quero, meu sonho é esse, Deus. Meu sonho é esse, Deus. Deixa eu te falar, larga seu sonho, porque o nosso convite aqui hoje à noite é para morrer. Sabe? Largue os seus sonhos pessoais e vai caminhar com Jesus. Vai caminhar com Jesus. Vai caminhar com Cristo. Porque Jesus, cara, ele não é o melhor, o mais desejado do que os milhares, não é melhor do que tudo, né, do que dos milhares aí. Pois é. Se ele é o melhor, o que ele tem é melhor para nós. E aqui começa essa jornada desses camaradas aqui. Agora, esse grupo, meu irmão, dos 12, era um negócio engraçado, porque tinha lá os pescadores, tinha lá um cobrador de imposto, que era Mateus, foi chamado por Jesus também. Eu tinha lá também um tal de Simão, chamado Zelote, que os Zelotes era quase que um grupo terrorista paramilitar que vivia, sabe, entre os judeus. Eram judeus que queriam a libertação do Império Romano. Falaram, cara, esses caras estão nos oprimindo aqui, bicho. Nós vamos armar nós vamos arrancar esses caras. Nós não vamos aceitar essa opressão, não. E aqui é engraçado nesse grupo de Jesus que Mateus convivia com o Zelote. Mateus era o traidor de Israel. Era o cara que cobrava imposto do povo de Israel para financiar o exército romano, a opressão do povo de Israel. O cara era odiado. Mas Jesus chama o cara, velho. E aí Jesus chama o Zelote também. Jesus está querendo o quê com isso, meu? Está querendo o quê com o negócio? Botar cruzeirense e atleticano junto? No mesmo barco? O que Jesus está querendo com esse negócio? E nessa caminhada nossa com Jesus, a gente precisa aprender a conviver com os diferentes. Pessoas que pensam diferentes de nós. Pessoas que agem diferentes de nós. Isso é uma prova para todo mundo, mano. Pensa num negócio difícil, é esse. Sabe? Aí que a gente, sabe, precisa ter Jesus como o centro de gravidade da nossa vida. Aqui que entra, sabe, o grande desafio nosso, já de sermos igreja, de sabermos quem somos, sabe, os nossos valores, sabe, porque a gente tem que aprender a olhar além do irmão. Mania que a gente tem de ficar olhando os pecados dos outros. Olha para o seu, irmão. Mania que a gente tem que ficar olhando para os problemas de personalidade do outro. Nós precisamos olhar para a gente. Sabe? Se não for, irmão, para a gente encorajar, ajudar, fortalecer o irmão, que às vezes tem alguma dificuldade em alguma área, cara, trata isso com você mesmo. Cara, eu estava agora em Brasília e tem um movimento que é um movimento cristão, que já teve vários nomes. Teve Senuc, Underground, agora está o Movimento Cristão Alternativo, que é uma turma, sabe, que é a galera que trabalha com sexualidade, a galera que trabalha nas ruas com mendigo, drogadição, com presídio, gente que trabalha, que põe a mão na cumbuca.
E você vai olhar para os caras e fala assim, velho, aqui não tem crente não, não é possível. Você vai olhar, você vai ver o sujeito. Tinha um camarada lá, bicho, que, cara, eu já rodei por aí, já vi coisa que você não imagina. Mas eu vi aquele menino lá, eu fiquei assustado. Falei, não é possível. O alargador que o cara estava na orelha era um negócio desse tamanho aqui, sem exagero. Parecia um copo desse americano de você tomar pinga. Ou tomar pinga, não, tomar leite com café. Café com leite. Sabe qual? Pois é, uma bitela de um alargador na orelha do cara aqui. Aí, o cara todo tatuado. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus, não é possível, meu Deus. Isso aqui está demais. Aí eu conversar com o cara e tal, não sei o quê. O cara crente, velho. Crente. E eu falei, pronto. O negócio parece um hospício gospel. Hospício evangélico. A gente fez um aqui em BH, na Guaicurus ali. Eu levei minha vasilha de fazer café. Eu tenho uma leiteira lá em casa, que é a medida certinha do meu café é aquilo ali. Aí eu levei, né, para fazer o café lá para a turma. Quando eu fui pegar para trazer de volta, o fundo estava para dentro. Eu falei, o que aconteceu aqui? Porque o fundo não estava reto. Ele tinha entrado. Aí, quando eu fui perceber, os caras estavam usando a minha leiteira para fazer instrumento. Pegaram uma colher de pau lá, uma roda de carro, de uma chave de roda, e começaram a bater naquilo, porque era o instrumento que tinha. Aí pegaram panela, a minha panela, né, para variar. Pegaram lá balde. Tudo quando dá. Então, quando você olha para o negócio, fala, meu Deus, não. Acho que a turma aqui da comunidade, aqui, os irmãos que tocam aqui, que eu acho esse aqui tão afinadinho, tão bom, os caras não pisar lá, os caras têm um surto psicótico. Porque não tem condição de você ouvir um negócio desse. Cara, é um negócio de doido. Mas funciona, sabe? Quem já viu plantação de eucalipto aqui? Já viu, né? Pois é, eu morava num lugar que tinha plantação de eucalipto. Você mira num aqui, ó, fica aqui tudo certinho, plantadinho, né? Um do lado do outro, bonitinho. Ali na sua região, né? Lá no Espírito Santo tem demais, né? Cara, aquilo ali não nasce nada além do eucalipto. Ali não tem vida naquele negócio. É certinho, planejadinho, plantado tudo bonitinho, sabe, em ordem, aos lotes, gigante. Mas aquilo ali não tem biodiversidade, não tem vida naquele negócio. Agora, você já andou numa mata fechada? Você já andou num cerrado brabo? Os meninos que andam de bicicleta aqui, né? Eu já fui dentro da floresta amazônica. É cipó, rapaz, é um negócio de doido, aquilo ali. É uma bagunça, sabe? É uma bagunça. Mas sabe o que acontece ali? Tem vida. Ali foi Deus que plantou. Foi Deus que fez aquela bagunça ali, dá certo. Agora o pé de eucalipto, quem plantou foi o homem. Agora deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Se você quer grupo perfeito, nos seus moldes, não vai ter vida. Grupo bom é grupo, sabe, que é diverso, né? O bicho é diversificado. Entendeu? Então, meu irmão, no grupo de Jesus tinha os caras que eram diferentes, sabe? E nessa caminhada aqui, que Jesus chamou aqueles discípulos para fazer com ele, né, a gente tinha Pedro, né? Na verdade era Simão Pedro. Tinha um fato interessante, curioso, sabe, com Pedro. Porque o nome dele, na verdade, era Simão. O Simão era um nome muito comum na Bíblia. Tinha vários Simões, só no grupo de Jesus tinha uns 4. Mas Jesus apelidou o Simão de Pedro, para afirmar Pedro. Tu é rocha, tu é pedra, cara. Tu é rocha, meu irmão. Firmeza, cara. Só que pensa num cara, sabe, inconstante, era o tal do Pedro. Pedro era aquele camarada que prometia um negócio e daqui a pouco ele desconversava. Não sei se já aconteceu isso com você. Cara, eu vou fazer isso aqui, vou até o fim, mas quando chega no meio do caminho, você vai vendo, você vai fazendo a conta, você vai fazendo a matemática, fala, isso aqui é uma furada, mano. Mexer com isso, não. Pedro. Ou melhor, Simão. Simão era um cara que ele puxou lá a faca, né? Você sabe da história. Arrancou a orelha do cara, porque, na verdade, o cara esquivou
A Bíblia não conta, não, mas a gente imagina que Pedro não ia mirar na orelha do cara. Ele não era tão bom assim. Ele ia mirar no pescoço. Só que ele errou o golpe e acertou a orelha. Mas é aquele cara que protegeu Jesus lá na hora do sufoco, mas o negou poucos momentos depois. Esse era o Simão. E era interessante que Jesus, sempre que Jesus chamava a atenção de Pedro, na hora que ele errava, ele chamava ele de Simão. Simão. É igual mãe, né? A mãe chama o filho pelo nome todo, né? Completo, né? Shalom, Israel. É pai, né? E Jesus chamava Pedro de Simão. Isso lembrava Pedro que ele estava vacilando. Fala, pô, cara, se você vai ler aqui nas Escrituras, que você vai vendo tanto de vezes que Jesus chamou Pedro de Simão. Que o cara vacilou pra caramba, mano. Mas sempre que Pedro acertava, ele chamava de Pedro. Então é Pedro. Essa rocha edificarei a minha igreja. Jesus chamava por esse nome, sabe? Que ele estava afirmando a sua identidade. É assim que a gente vem caminhar com Jesus. É nessa problemática, nessa inconstância, sabe? Esse Pedro somos nós. Esse Simão somos nós. Mas Pedro aprendeu na escola de Jesus algumas coisas muito interessantes. Pedro, certa vez, né, Simão, ele foi abordado por uma turma que cobrava imposto. Mas não era o imposto que os cobradores de imposto lá cobravam. Como é que chama o pessoal lá que cobrava imposto? Os publicanos cobravam imposto para Roma. E tinha uma turma lá que cobrava um outro imposto, que era o imposto do templo. Era um imposto que foi instituído por Moisés lá na época da lei, para a manutenção do templo. Então, eles cobravam, né, dois denários. 2 dias de trabalho era o imposto do templo. E aí os caras, e aí, Pedrão? Ou Simão, sei lá. Teu mestre não paga o imposto do templo, não? Aí Pedro paga. Pedrão, né? Vai ficar por baixo? Lógico que nós pagamos. Aí Pedro vai para lá encontrar Jesus com aquilo na cabeça. Fala, cara, esses filhos da mãe estão cobrando imposto nosso, não é possível. E Jesus vira para ele, Pedro, antes de Pedro abrir a boca, fala com Pedro assim, Pedrão, como é que é? Os reis, quando eles têm os seus filhos, os filhos dos reis pagam impostos? Ou quem paga os impostos são os estranhos? Aí Pedro falou, os estranhos. Falou logo, eu, que sou filho do rei, não deveria pagar esse imposto. Porém, para que eles não se escandalizem, vai lá, pesca, você vai pegar um peixe, e daí daquele peixe você vai tirar uma moeda, que equivale a 4 denários. Você vai pagar o meu imposto e o seu. Jesus ensinou para Pedro sobre a importância, sabe, dele se relacionar com o governo, com as autoridades. Foi na caminhada. Foi no caminho que Jesus ensinou isso para Pedro. Foi no caminho que Jesus ensinou para Pedro a lição da humildade. Sabe, foi quando eles foram lá cear, e na ceia, né, tinha lá o cenáculo, tinha a mesa, tinha lá a refeição posta, mas não tinha o escravo, o servo que lavava o pé do povo. E vale lembrar que a rua da cidade não era uma ruazinha bonitinha, igual aqui do Belvedere, né, minha gente? Eram ruas empoeiradas. Não sei se estava chovendo na época, né? Como é que estava o pé da turma. Mas aqueles caras entram no cenáculo, sentam, e estão comendo, e Jesus simplesmente levanta e começa a lavar os pés daqueles homens. Aquilo arrebenta com Pedro, fala assim, tu não vai lavar meu pé, não, porque aquilo para ele não estava na cabeça dele, porque Jesus era o líder, Jesus era o Senhor, era o cara, era o Filho de Deus, você não vai lavar meu pé, não. Jesus falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Pedro, então tá bom, já que é assim, então tu vai me dar um banho. Pedro sendo Pedro, Simão sendo Simão. E ali, Jesus fala assim, você já tomou banho, meu camarada? Vamos lavar só o pezinho que está sujo, tá bom? Lavou os seus pés ali. Jesus dá uma lição muito interessante ali.
ensinando para a gente sobre humildade, como que a gente serve, como que a gente deve amar. Nós temos que amar em humildade. Sabe, irmão, como é que a gente lida com o pecado do outro, quando a gente descobre que o irmão errou, que o irmão pecou? Sabe, a gente lava o pé dele? Ou a gente quer saber mais detalhes do assunto? Ou a gente quer saber mais para poder, sabe, sei lá, matar a nossa curiosidade, a nossa sede de saber das coisas. Temos que aprender a lavar os pés, cuidar do irmão, cobrir o irmão, orar por ele, não sair falando daquele problema para os outros, porque aquele irmão já tomou banho. Ele está com o pé sujo. O pé dele está precisando lavar. Então lava o pé do irmão. Jesus ensinou isso para Pedro, na caminhada. Sabe? Jesus ensinou para Pedro um negócio chamado compaixão. Quando uma vez, né, Jesus falou para Pedro assim, Pedro, Satanás pediu tua alma para peneirar, como trigo. E é interessante ali, cara, que... Vou pegar minha cola aqui, senão eu vou errar. É interessante ali que aquele fato, Jesus, eu vou ler aqui o texto. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É interessante isso aqui porque, sabe, aquela situação ali, Jesus não disse assim, olha, eu falei que é para ele não peneirar a sua alma, mas eu roguei para que a tua fé prevaleça. A gente vai passar por tribulação, por dificuldade, mas sabe qual que é a promessa que está aqui nesse versículo? É que a nossa fé vai prevalecer. Jesus ensinou isso para Pedro. E sabe, quando você vai ler as cartas do filho e da mãe do Pedro, você vai ver tudo isso lá. Olha, obedeça às autoridades. Olha, sejam humildes. Olha, o diabo anda ao seu derredor aí, ó. Fique esperto. Jesus e Pedro escreve isso aí nas cartas dele. E por fim, o negócio que Jesus ensinou para Pedro foi sobre coragem. Meu irmão, isso aqui é para arrebentar com a gente, porque Jesus, Pedro, né, se intrometendo nos negócios lá, nos assuntos de Jesus com os outros caras, Jesus dá uma nele e diz assim, digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde não queria. Ou melhor, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus e então disse, siga-me. Cara, essas palavras são um negócio assim, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, que trem é esse, Jesus? Jesus falou para Pedro, ó, Pedrão, você se vestia, você ia para onde você queria, mas vai chegar o dia que alguém vai te vestir. Sabe o seu algoz, que vai te vestir para te levar para a crucificação? E a história conta que Pedro foi crucificado junto com a esposa dele. A esposa dele também estava no pacote. E na hora que o cara estava levando a esposa dele, ele chamou ela e falou com ela assim, olha, lembra de Jesus, lembra do Cristo. E ela foi. Aí quando chegou a vez dele, que eles vestiram Pedro, prepararam Pedro para a cruz, ele virou para os caras e falou assim, olha, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi crucificado. Isso, Pedro aprendeu uma lição, sabe? Que é como, sabe, a ter coragem. Que apesar de Pedro ser um homem destemido, um homem que fala o que pensa, e depois pensa no que falou, ele não era um homem tão corajoso quanto parecia. Mas aqui, ele aprendeu a lição com o próprio Jesus. Sabe? Jesus foi para a cruz.
falou para Pedro: Pedro, vai chegar a sua hora. E quando chegar essa hora, me segue. Ele termina aqui e fala: segue-me. Irmão, sabe uma das coisas que mais hoje, nos nossos dias, nos bate na gente é a questão do sofrimento. Isso sempre foi uma questão filosófica muito forte, sempre foi uma questão difícil. Mas você sabia que a maneira como o cristianismo mais impactou o Império Romano foi como eles lidavam com o sofrimento? Porque enquanto aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, sendo queimados vivos, lançados à cova lá na arena, os leões, os gladiadores, eles estavam adorando a Deus, eles não negaram a sua fé, eles tinham a opção de negar Jesus e ficar vivo, ou não negá-lo e morrer, e eles morriam. Aquelas pessoas, enquanto eles morriam, sabe, aquilo era igual um ferrão na consciência, sabe, daquelas pessoas que os jogavam lá. Entende? Então, isso feriu a mente de Paulo, quando Paulo viu Estevão sendo apedrejado. Foi exatamente ali, naquele instante, que a consciência de Paulo foi ferida. E ele se levantou para perseguir a igreja de Deus. Mas aquilo foi uma ferroada que ele tomou. Porque como que aquele cara está sendo apedrejado, se levanta, vê o céu aberto, o Filho do Homem à direita de Deus, em pé. Sabe? Como que aquele jovem fala com tanta ousadia, com tanta convicção da sua fé, aquilo mexe com Paulo. E logo, mais para frente, ele se torna quem ele se tornou. Então, eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: não se envergonhe de quem você tem se tornado. Não se envergonhe do crente que você é, do Filho de Deus que você está se tornando. Não se envergonhe. Não tenha medo de se posicionar com a sua fé. Sabe? Não tenha... não tenha esperança no Senhor se você sofrer alguma perda. Sabe? O centro da gravidade da nossa vida é Cristo. Ele nos chamou, Ele aqueceu o nosso coração, Ele está nos fazendo andar com Ele, sabe? Nos ensinando valores e princípios do reino de Deus. Então, a hora que nós estamos vivendo é a hora, meu irmão, sabe, de um grande avivamento. Eu estou assim, meu irmão, você não está entendendo. Eu estou assim, fritando, porque quando eu converti em 96, meu chapa, a chapa esquentava aqui em BH. O povo dizia que Deus morava aqui em Belo Horizonte. O negócio era um negócio de doido. E eu estou assim, sabe, que eu estou... Aquela pequena nuvem, tamanho da mão de um homem lá na frente, eu estou vendo, ela está chegando, essa chuva está vindo. É hora, meu irmão. É uma hora da gente se levantar, da gente avivar a nossa fé, saber quem somos, sabe? Se fortalecer em Jesus e caminhar com Deus. Não se envergonhe de quem você tem sido. Fica firme na sua fé. Eu quero orar. Senhor Deus amado, nós estamos aqui, Pai, aqui nesse lugar, Jesus, já te adoramos, já tivemos esse tempo de louvor maravilhoso, já ceamos aqui, ouvimos a palavra, Deus, e fizemos a nossa rotina a cada sábado, e eu sei que em cada sábado aqui, a tua presença é real nesse lugar, e o que eu te peço aqui nessa noite é que não seja diferente, que o Senhor Deus venha como uma chuva sobre os nossos corações essa noite, Pai. Que o Senhor venha como uma tempestade, Senhor, encharcando o nosso coração, as nossas mentes, Senhor, com a Tua presença, com os valores do Teu reino. Deus, eu sei que o Senhor está, Senhor, para trazer um grande movimento, Senhor, sobre o Brasil novamente. Eu sei, Deus, que o Senhor está para trazer uma grande chuva sobre a terra seca. Há uma promessa para a terra seca, que ela seria inundada, que isso abriria fontes no deserto. Senhor, e o Brasil, nós estamos vivendo esse deserto, Senhor, muitas vezes no meio da própria igreja. E eu te peço, Senhor, que esses poços sejam abertos. Senhor, que essa chuva venha sobre o Brasil, sobre a nossa vida. Deus, e nós queremos estar aqui para fazer parte dessa história. Eu te peço aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor,
que a nossa fé, que o Senhor venha, Deus, encher os nossos corações, a comunidade cristã da Zona Sul, nos posiciona, Senhor, no teu tempo profético, no lugar que o Senhor quer, nos posiciona, Deus, aqui nesse lugar, nesse tempo, para, Senhor, que a gente seja essa cidade, Senhor, que está situada em cima do monte, para que a nossa luz venha brilhar por toda Belo Horizonte e a partir daqui, Senhor, da Zona Sul, indo até os confins da terra. Deus, essa é a promessa que o Senhor tem para essa igreja, para essa comunidade. Deus, o Senhor tem uma promessa que daqui desse alto, desse monte, Senhor, escorreria um azeite que tomaria conta, Senhor, dessa cidade. Então, Deus, eu oro, Deus, não tarde em cumprir essa promessa. Senhor, nós estamos aqui, nós pedimos isso, Senhor. Nós clamamos por isso, Pai. Faz mais uma vez. Eis-nos aqui, Senhor. Enche, Senhor, cada botija aqui, cada vasilha dessa aqui de azeite. Ó Deus, para que a gente possa, Senhor, por sua vez, derramar por onde a gente for, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. Nós não queremos, Senhor, uma cosquinha. Nós não queremos, Senhor, um negocinho. Nós queremos ser cheio. Nós queremos estar cheio do Espírito e da Palavra. Nós queremos estar cheio de coragem e ousadia. Por isso eu te peço nessa noite, ousadia, intrepidez no meio dos teus filhos, no meio do teu povo, para que a gente venha mesmo, Senhor, ser esse povo que fala com os olhos, que fala, Senhor, meu Deus, com paixão. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos e rogamos a Ti, Senhor, faz mais uma vez, Senhor, levanta-nos, Senhor, como um povo para essa última hora. Deus, nós queremos estar posicionados, e é isso que eu oro, e eu te peço e entrego a Ti, Senhor, aqui as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.